Então vamos lá, pessoal, nossa aula aqui sobre grupo social, e nós temos aqui a revisão sobre grupo social. A gente já tinha falado na aula, né, sobre grupo social, que a definição dele é de toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Então, quando há interação entre duas ou mais pessoas e aquele grupo, aquelas pessoas se reúnem, certo? Elas estão ali se associando pela interação, elas estão se reunindo, certo? Mais ou menos estável, né? Ou seja, pode se reunir durante a semana, 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Pode também, pode ser todo domingo, pode ser mês e mês. Então nós temos um grupo social. Então o grupo social é uma reunião, né, de mais ou menos estável, que ela é mais ou menos estável, certo? Ou seja, que ela acontece e com duas ou mais pessoas. Então todas essa interação, eles têm um interesse comum, as pessoas realizam um interesse comum. E claro que nesse interesse comum vai se ter normas, hábitos, costumes próprios, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, na rua onde a pessoa mora, certo? Então, os tipos de grupos sociais são esses aqui: o familiar, que é o da família, é o primeiro grupo social que participamos; é o vicinal, que é o grupo social relacionado aos vizinhos; é o educativo, que é relacionado à escola; é o religioso, que é o relacionado também à igreja, né, à religião; aquele que é relacionado ao lazer, né, o grupo social do lazer; o profissional, certo? Existe o grupo político e o grupo social político, que é esse quando a pessoa faz parte de um grupo político, de um partido político, certo? Então, o grupo social, se eu pedir a definição, você tem que dizer: é toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. A palavra-chave é interação. Existe as ações, né, que eles realizam, e essas ações têm um interesse comum, né? Todas as pessoas buscam interagir de forma comum. Existem as normas, os hábitos e os costumes próprios. Tem determinados lugares que você não pode entrar porque lá tem uma norma. Você tem lugar que você não pode sentar porque tem uma norma. Tem determinados lugares que você tem aquela vestimenta para entrar, né? Então, esse é um grupo social. Então, o primeiro grupo social, como eu já falei, é o familiar, né? É aquele que é o seio da sociedade. Todo mundo fala que é o seio da sociedade. E logo, sociologia quer dizer estudo da sociedade, né? Então, o seio da sociedade é a família. Então, esse é o primeiro grupo social que nós participamos. Existe também o grupo vicinal, que é o dos vizinhos. Esse grupo é aquele que tem os seus vizinhos de frente, de lado. É aquele que você faz parte da comunidade, da sua comunidade, né, da sua rua, certo? Existe o grupo social educativo, que é aquele da escola, com suas regras, né, com os seus regimentos. Existe também o grupo social religioso, que é a igreja, né, que muita gente frequenta, né, que é o grupo religioso, que a pessoa vai lá e ela se dedica lá às causas, aos interesses comuns, né, e participa daquelas reuniões com aqueles hábitos e aqueles costumes. Existe o lazer, como eu falei até na aula, é aquele que você pode pegar e pode ir para fazer uma viagem, né? Aí vai com o vizinho. Tem gente que freta ônibus com os amigos para viajar, para conhecer praia,
para conhecer cachoeira e etc. Ou conhecer outros lugares bem diferentes, né, do que a gente costuma conhecer, né, convive. Existe o profissional, que é aquele grupo do trabalho, né, que é aquele que você vai lá trabalhar, você tem gente que fica amigo de seu, tem gente que você não tem muita intimidade, né, e tem mais uma parte que você tem intimidade. E existe esse grupo político. Eu estou revisando com vocês o que a gente já viu em aula e reforçando, repetindo sempre. O grupo político, né, o grupo social político é aquele que você vai estar lá e você tem ideias comuns, né, está associado naquele partido político porque ele tem ideias comuns aos seus. Quais são as características do grupo social? O grupo social, ele tem uma diversidade de indivíduos, certo? Tem muita gente, né? Cada um com um pensamento diferente. Estão lá interagindo. A interatividade é uma característica do grupo social. Existe uma certa organização. Existe uma organização desses grupos sociais, certo? Quem é que vai falar primeiro? Quem é o líder? Quem é a pessoa que está ali auxiliando? Quem é secretário e tudo mais. E ele também tem uma objetividade, uma exterioridade. Ele não fica só para ele, mas ele quer expandir mais. Existe o objetivo comum, né, que eles têm essa ideia do objetivo comum, da consciência grupal, que é aquela consciência que eles estão lá ali em grupo e que deve ter continuidade. Então essas são as características do grupo social. Aí existe também os grupos primários, o grupo social primário, que é aquele que está bem perto da gente, né? O familiar, o vicinal, o de lazer, né? Então a família, os vizinhos, o lazer, esses aí, eles estão sempre mais próximos, então eles são chamados de grupo social primários. Os secundários é aquele que é pessoal e direto, né? Não tem intimidade. Então o trabalho, o político. Existem também os intermediários, que estão entre os primários e os secundários, né? Então, que você pode ser a igreja, né? Pode ser a escola. Então, tem esses intermediários. Então, essa é a parte do grupo social, certo? Então, agora vamos estudar a segunda parte. Eu mostrei para vocês que sociologia... Sócio quer dizer sociedade, logia quer dizer estudo. Então a sociologia, ela é o estudo da sociedade. A sociologia é o estudo da sociedade. Eu vou falar então que essa ciência social, ela começou há muitos anos com Augusto Comte, Emile Durkheim e Max Weber, ok? Então nós temos aqui um breve histórico de cada um desses cientistas e vamos estudá-los agora, certo? Augusto Comte, ele era francês, ele que criou esse termo sociologia em 1839, certo? Já para organizar o curso de filosofia positivista. Então, e positiva, né? Ou positivista. Augusto Comte, ou somente Comte, ele que vai criar o termo sociologia. Ele disse que a sociologia estudava de forma aprofundada os movimentos das sociedades no passado para se entender o presente e, claro, imaginar como seria o futuro da humanidade. Então, como uma sociedade se comporta, como essa sociedade se comporta hoje, como ela se comportava há muitos anos atrás, no século passado, na idade das cavernas, certo? Então nós temos que estudar a sociedade, né? A sociologia estuda dessa forma aprofundada todos os movimentos da sociedade. Como é que o homem agia na época do período das cavernas? Ele manteve os instintos
nessa sociedade atual, né? Será que ele vai manter esses instintos futuramente na sociedade, sim ou não, né? E tinha que se estudar o porquê. Então, quem cria o termo sociologia, fica bem claro aí para vocês, viu? Que a gente até anotou. Quem criou o termo sociologia, quem cria esse termo, o nome dele é Augusto Comte, ou somente Comte, certo? Então, nós temos outro cientista que nós vamos ver agora. Émile Durkheim, ele também era francês, ele é um sociólogo, e ele deu então à sociologia, essa ciência da sociedade, uma reputação científica, ou seja, querendo fazer com que ela tivesse um formato mais técnico, ou seja, também deu o status de ciência até 1800 e alguma coisa, 1890 por ali. A sociologia não tinha esse status de ciência, que podia ter regras de observação e de procedimentos de investigação, como qualquer outra ciência natural, como a biologia, a física, a química. E a sociologia, então, ganhou essa reputação científica, ganhou esse status de ciência através de Durkheim, ou Émile Durkheim, mas geralmente se chama Durkheim, ok? Nós vamos ver aqui o próximo slide. Já vimos tudo isso em sala de aula. Estamos revisando. Émile Durkheim, ele disse que o fenômeno que podia ser estudado pela sociologia era chamado de um fato social. Então a família é um fato social, a escola, as leis, certo? Tudo, a política, como se age a justiça, tudo é parte dos fatos sociais. Porque ele é um fenômeno que a sociologia pode estudar esse fenômeno, ok? Então os fatos sociais são isso. O fenômeno que pode ser estudado pela sociologia, ok? Chamado de fatos sociais, ok? É uma ciência da sociedade. A ciência da sociedade é justamente a sociologia. Então vamos aqui. Então quem falou sobre fatos sociais, não esquece, foi Émile Durkheim, ou Durkheim, viu? Não esquece sobre isso. Agora, quais são as características dos fatos sociais, professor? Existe o coletivo ou geral, que significa que o fenômeno é comum a todos os membros de um grupo. O exterior ao indivíduo, que ele acontece independente da vontade individual. O coercitivo, que é aquele em que os indivíduos são obrigados a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Então, o coletivo é aquele que é comum a todo mundo, casamento, né? Deixa eu ver o que mais. Pagar os impostos, né? Isso é comum a todo mundo. O exterior ao indivíduo, ele acontece independente da vontade individual. Pagar imposto, ele independe da sua vontade individual. Você paga, né? E aí o coercitivo é aquele que você é obrigado a seguir o comportamento que foi estabelecido pelo grupo. Então, quando a gente está em época de pandemia, então nós temos que usar a máscara. Você vai ver aí que vários lugares tem aí proibido entrar sem máscara. Então é um fato social coercitivo. Independente da sua vontade, você é obrigado a fazer isso, entendeu? Então esse é chamado de fatos sociais coercitivos. Então essas são as 3 características dos fatos sociais. Não esquece, Émile Durkheim que disse isso. E nós começamos a estudar sobre Max Weber. Max Weber diz que havia uma possibilidade da interpretação da sociedade partindo não dos fatos sociais, que já estão consolidados e têm suas características externas, mas que os indivíduos podiam ser observados, que podiam conviver
se relacionar e construir juntos algumas instituições, como a escola, a igreja, a justiça e tudo mais. Então, ele já parte não dos fatos sociais, mas da forma individual de cada cidadão, né, de cada pessoa. Então, Max Weber ele falou muita coisa sobre isso. Ele falou sobre essa questão da sociologia compreensiva, que busca entender a sociedade a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente pela ação dos indivíduos. Então ele diz que tudo tem um motivo. Você faz uma coisa porque está motivado a fazer aquilo. Você tem uma intenção de fazer aquilo. Você tem é assim, você não faz por qualquer coisa, você faz com intenção, viu? Então, essa é a sociologia compreensiva. Aí, o Max Weber, ele falou então das ações sociais. O Max Weber, então, ele falou das ações sociais e não dos fatos, certo? Ele disse que tem 4 tipos de ação social. Existe a ação social racional, que é aquele esforço em adequar racionalmente. A ação social racional é aquela que há um esforço em adequar racionalmente os fins e os meios de atingir o objetivo. Então a pessoa ela vai fazer tudo para atingir o seu objetivo. Ela vai fazer, então, independente dos meios, né? Ela vai pegar, ela quer atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu até dei o exemplo da pessoa que quer cursar medicina. Aí a pessoa não tem condições, mas ela está ali lutando, batalhando, ela está se esforçando. Isso é uma ação social racional. Aí outras pessoas ajudam ela porque acreditam no objetivo dela, e assim ela vai ser um grande profissional para a sociedade. Então, essa é a ação social racional, que Max Weber ele falou nos parâmetros, nas ideias dele, ok? Então vocês estudaram sobre os grupos sociais, sobre os fatos sociais, sobre as ações sociais, sobre Weber, sobre Augusto Comte e Emile Durkheim. Viu também que sociologia significa estudo da sociedade, que Augusto Comte ele criou esse termo sociologia, Emile Durkheim deu o status de ciência, e Max Weber ele falou então que os indivíduos agem de forma individual e assim coletivamente, juntando tudo, forma a sociedade, né? E nessas ações sociais. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai avançar um pouco, mas essa é a revisão de sociologia para vocês, ok?